ontem enfrentou o Vasco, mas foi pelo Campeonato Brasileiro. 1-1 no Mineirão, não teve Fernando Diniz à beira do campo, que estava suspenso. Tava todo mundo meio carentão. Carente do novo treinador, Diniz estava suspenso. Eduardo Barros, auxiliar técnico, ficou à beira do gramado. Carente de Matheus Pereira, que sentiu dores na coxa e não foi pro jogo. Vital entrou de titular. Aí, nessa carência toda, o torcedor queria a atenção, né? Do Pedro Lourenço. Vem cá, Pedrinho, dá um oi aqui pro pessoal. E o filhinho do Zé Ivaldo? Só queria um gol do papai. O Zé Ivaldo sabia como agradar todos os lados. Ou melhor, mais ou menos, mas eu já te conto isso aí. De toda forma, quem estava nas arquibancadas precisou esperar um pouquinho. Isso porque, no primeiro tempo, quem teve as melhores chances para o Cruzeiro foi o Caio Jorge. Caio Jorge vai bater de fora da área. Espalma, Léo Jardim. Deixou para trás a batida, para fora. O time ainda está no início da adaptação ao dinizismo. A gente vai cometer muitos erros ainda, mas a gente está tentando fazer aquilo que ele pede. Até o Cássio se complicou ali na saída de bola. O Cássio já ia se enrolando, conseguiu consertar. Corrigiu rapidinho e seguiu o jogo. O que não deu para evitar foi esse ataque vascaíno no finzinho do primeiro tempo. Cássio até tentou, mas no rebote, Verratti mandou para a rede. Tava só à espera de uma bola para mandar pro gol. Aí o Zé Ivaldo tratou de diminuir um pouco a carência do torcedor. E se na torcida do Cruzeiro o clima ficou mais leve, para o Vasco... O clima esquentou bastante. Principalmente depois que Matheus Carvalho foi expulso aos 33 do segundo tempo. Ele já tomou o vermelho por uma chegada no Matheus Henrique. Com um jogador a mais em campo, o Cruzeiro pressionou. Bateu, Matheus Henrique pra fora, pra fora, pra fora. Mas sem sucesso. Peralta bateu, espalma, Léo Jardim. A equipe vai melhorar bastante ainda com o professor Diniz e vamos conseguir os pontos que a gente precisa. Agora é descansar, que quinta tem mais. Quinta-feira, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense fora de casa. Até lá, o Zé Ivaldo vai ter que resolver algumas pendências. É que quando ele foi comemorar, ele fez um C de Cecília, a caçulinha. Faltou o L do Lucas. O filho mais velho continua carente, ficou chateado. Minha esposa acabou de mandar mensagem que ele chorou, tá bravo comigo porque era pra me ter dedicado o gol pra ele ainda. Não tem muito tempo para sair esse gol. Olha só, o Cruzeiro com esse resultado ficou fora do G4, né? Os 4 times que vão direto para a Libertadores. Cruzeiro aqui, ó, na 8ª colocação com 43 pontos. Se tivesse feito um golzinho, teria empatado em número de pontos com Bahia e Internacional. E acho que esse foi o ponto-chave da partida. O Cruzeiro não aproveitou as chances de gol. Foram 15 finalizações do Cruzeiro contra 13. O Lautaro Dias foi um dos que perdeu bastante gols. Olha só, no primeiro tempo ele perde essa oportunidade de cabeça, cruzamento batido pelo Marlon, ele cabeceia bem longe. Depois, na segunda etapa, ele tem a oportunidade nesse chute cruzado, que sai meio torto e acaba pegando na rede pelo lado de fora ali, não assustou muito o Léo Jardim. E essa foi a principal chance perdida pelo Lautaro Dias. Passe do Caio Jorge e ele fura. O João Vitor, o zagueiro, deu um carrinho ali e ficou com essa cara de desolado. Vamos mudar de assunto, porque sábado o Galo perdeu para o Palmeiras. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Uma coisa é certa. Você pode trazer o Fernando Seabra, pode trazer o Fernando Diniz, pode trazer o Fernando Gago, pode trazer o Fernando de Jesus. O problema do Cruzeiro está no seu elenco, nas limitações do seu elenco e nas peças que, na hora que olha pro banco, tem que entrar pra jogar, porque falta jogador, falta gente no elenco, principalmente por causa de lesão e tal. Então, a gente precisa realmente de alguns jogadores que estão no elenco. Então, se não tem outra possibilidade, os caras vão a campo. E aí não é culpa do treinador, irmão. Quem queria a vitória, acho que não cravou, estava esperando o resultado positivo, é o Pedrinho, obviamente. Estava lá no Mineirão, o Pedrinho BH, né? O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele vai falar agora na tela do Alterosa Esporte sobre essa divisão que o Cruzeiro está vivendo no momento, pensando em Sul-Americana e Brasileirão, e sobre já a possibilidade de reforços
para a próxima Eu temporada. gostei. A nossa intenção é ganhar a Sul-Americana, né? E estão trabalhando para isso, mas nunca tirar o foco do brasileiro, né? Vão ter esse jogo agora na quinta, né? E vão ter 15 dias aí para o Diniz trabalhar, né? Trabalhar, percorrer melhor o grupo, fazer o trabalho dele. E a gente espera que na retomada depois da FIFA a gente retoma com mais força, com mais alguma coisa a mais que vai acrescentar, mas a gente está muito confiante que as coisas vão acontecer. Temos a ideia que nós precisamos de uns 2 atacantes, né? Nós já temos essa ideia que nós precisamos, que machucou, o Arthur saiu e machucou os 2 atacantes nossos, né? Os 2 centroavantes. Você vê, hoje nós estamos jogando e não temos reposição, só os meninos da base que subiram e hoje eles têm que viajar para jogar a final, mas a gente precisa de trazer, nós temos a ideia de trazer uns 3 jogadores aí de nível nacional aí mesmo. Nosso coração até erra a batida quando o Pedrinho fala sobre contratação. Que bom que ele tem essa visão também. Alguns amigos meus meio preocupados, né? Acho que eles viram só o título da matéria, depois não viram a entrevista do Pedrinho. E o argumento do Pedrinho realmente é muito bom, e foi aquilo que eu falei no início do programa aqui, né? Falta, às vezes, a peça de reposição. O time que está em campo, às vezes, é um time que pode agregar, mas na hora que você precisa mexer no time, meu amigo, não tem jeito. Olhou para o banco ontem, precisa de um volante. Quem está lá é o Ramiro. Saiu o Matheus Pereira, o Vitinho está machucado. Quem vai ter que entrar é o Matheus Vital, irmão. Entendeu? E talvez o erro ontem tenha sido entrar com os 3 atacantes de cara, sabendo que no segundo tempo você teria a possibilidade de colocar um pouco mais de velocidade e imprimir um pouco mais de força nesse setor ofensivo do Cruzeiro, que não aconteceu. Então o Pedrinho tem observado isso e certamente já começa a sentar agora para conversar com o Fernando Diniz a respeito, inclusive, aí dessas contratações para o ano que vem, junto também com o Alexandre Matos. Então, boas possibilidades eu espero, pelo menos, na janela do final do ano. O Pedrinho falou sobre essa situação, né, do Cruzeiro tá dividindo atenções aí com o Campeonato Brasileiro. Mas é ele que estragou o time do brasileiro. O áudio? O tal do Aquele áudio foi no Cruzeiro e Botafogo e de lá pra cá só ganhou do Lanterna, não ganhou nenhum outro jogo mais. A culpa é do áudio, então. Eu fico me perguntando, às vezes, assim, o Fael deve estar em casa, deve estar, assim, pipocando notícia, assim, do Atlético, assim, e tal. Aí ele deve remover da tela e falar assim, ó, o que tá falando do Cruzeiro, irmão? Quero saber do Cruzeiro. Como é que tá o Cruzeirão aqui, ó? Te informo, por exemplo, uma vitória ontem, em 65 eu tenho dias no Brasil. certeza absoluta que o Fael ontem estava na frente da televisão assistindo o Cruzeiro, sendo ele recém-casado. Eu tenho certeza Mas eu posso defender o Pedrinho? Pode. Eu posso defender Defenda, o Pedrinho? Eu tenho que defender. Porque é o seguinte, isso é culpa dele, não é que ele está ambientando ainda no futebol. Ele está com a mulher dele lá e falou, ó, o time não está bem. Aí ela virou e falou assim, ó, faz igual no supermercado, liga pro gerente e dá uma bronca. Cobra mais venda aí. Ele falou, fácil assim? Ela falou, Aí ó, a zebra que deu. E dito isso, a previsão é que o Pedrinho coloque 250 milhões em possibilidade de investimento na janela do final do ano. Tamo junto. De um debate que rolou. A gente está de volta aqui trazendo agora tudo que rolou dos bastidores, né? De Cruzeiro e Vasco, lá no Mineirão, na reportagem do Vitor Moreira. Erros de decisões que custaram caro. Nós esperamos hoje superar muito mais o Vasco. Nosso time é muito melhor que eles. O nosso ataque tinha que produzir muito melhor do que produziu. E haja coração pro torcedor cruzeirense que sai com o goleiro Cássio ali. Haja trabalho, haja coração. Não é de hoje, né? O Cruzeiro já vai algum tempo com esse excesso de preciosismo na hora de decidir a jogada, um passe a mais, um toque, às vezes deixa de chutar. Eu acho que faltou isso, faltou no último toque perto do gol, não? Tuvimos muitas oportunidades, também o goleiro deles sacou 2 ou 3 bolas muito importantes. O Vasco aproveitou e fez 1-0 com o Verrete, depois do rebote do Cássio. Atrás do placar, o Cruzeiro se mandou ao ataque. O Vasco, apertado, perdeu o volante Matheus Carvalho, expulso. E numa bola cruzada por Álvaro Barreal, Zé Ivaldo subiu mais alto que todo mundo para empatar o jogo.
Nós já fazia isso com esse treinador, o Seabra, entendeu? Então a equipe ainda está acostumada com isso. Então ali é uma cobrança que o Barreal tem uma excelente batida na bola. E ali Deus me abençoou que eu acertei uma excelente cabeçada e foi no cantinho. Resultado que não deixa o Cruzeiro voltar ao G6 do campeonato. Aliás, já são 3 jogos consecutivos sem vencer na Série A. Derrota para o São Paulo e empates com Cuiabá e Vasco. A sequência agora é complicada. Tem o Fluminense quinta-feira no Maracanã, Bahia, Lanús pela semifinal da Sul-Americana e Atlético Paranaense fora de casa. O alerta tem que estar ligado no clube sempre, né? O Cruzeiro, pela dimensão que tem, pelo que representa, pelos investimentos que tem no futebol, o Cruzeiro vai ter que brigar por todas as competições que disputar. Obviamente a gente quer estar na próxima Libertadores por um caminho ou pelo outro e nós vamos reunir todos os esforços dentro do clube para que a gente consiga atingir este objetivo. Gente, seguinte, quem não ficou tão satisfeito com esse empate aí foram a galera lá do 34º Batalhão da Polícia Militar, o Abel, o Kleiber e o Wellington, estão com meu amigo vascaíno mais sem vergonha desse mundo, que é o Vitor, que tá morando aqui em BH. Um abraço pra galera do 34º Batalhão. E o povo de Itabira, Edinho, Caio, Felipe e Lúcio Flávio, um grande abraço. O Vitor é lá do pelotão também? 34º Batalhão. O Vitor sem vergonha é o nosso repórter, não? Que liberdade com o policial, hein? Amigo meu, parceiro. Tá correndo brother. certo risco aí, né? Não, brother. Então uma coisa é o cara, né? A gente respeita a autoridade. Outra coisa é o meu amigo Vitor. Outra coisa é outra coisa. Exato. Pra você, os melhores momentos de Cruzeiro e Vasco. Ô, Lauro, muita gente ainda preocupado, né, por causa dessa mudança de comissão técnica aí do Cruzeiro, mas pontos positivos a serem observados que os jogadores começam a entender um pouco como é a filosofia de trabalho do Fernando Diniz. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Ontem eu fiz um vídeo exaltando o Lautaro, da minha expectativa sobre ele. A partida do cara foi abaixo do que eu estava imaginando, inclusive. Olha, eu que sou pé frio. Mas aí, ó, a lentidão do Pelé. Mas olha a raça dele nessa jogada aí e o Caio Jorge desperdiçando essa chance de frente pro gol do Vasco. Logo na metade do segundo tempo, mais ou menos, esse lance aí que todo mundo questionou, falando que o jogador do Vasco estava impedido. Não, ele vem de trás. O Cássio não tem o que fazer, é aquela bola muito rápida, cara a cara com o goleiro, em que o goleiro não tem muito recurso ali, né? Ele tem que espalmar pra onde dá, sem dúvida nenhuma. E aí o que acontece? Se for o Elias, é frango. Do Cássio não tem o que fazer. Deixa eu falar, o Elias espalmou uma bola dessa aí, eu defendi ele falando que não tinha o que fazer, viu, Vacaiado? O Cássio deu um susto na bola recuada pra ele que quase mandou pra dentro. Coisa mais normal do mundo que você vai ver agora nesses jogos aí. Você viu o Fábio complicando, o Volpe na época de São Paulo também, quando o Diniz estava lá. E aí, realmente, o gol que aconteceu aí do Vasco, né? A gente estava falando agora há pouco. Mas o que aconteceu? O Cruzeiro, no segundo tempo, ele volta com uma outra postura. E olha só, jogada ensaiada que há algum tempo eu não via no Cruzeiro. E aí sai esse gol do Zé Ivaldo. Escanteio, bola rolada pro Barreal, que cruza na medida pro Zé Ivaldo subir e fazer esse gol aí. Por muito pouco o Cruzeiro não esteve muito perto da vitória. Então acho que também veio um pouco do copo meio cheio, sabe? O pessoal começar a entender a filosofia de trabalho do Fernando Diniz, saber que o Pedrinho já tem consciência que precisa contratar outras peças também, e aí mais uma do Lautaro. O Cruzeiro cresceu mais depois da expulsão, né, Lu? Também, mas já estava bem na partida, né? Já começava ali, mas aí o Vasco também teve umas possibilidades ali no finalzinho do jogo ali, e aí eu tenho que falar para vocês, nós temos que agradecer muito pelo Cássio. Aí o lance da expulsão do jogador do Vasco aí, que reclamou, fez esse chilique todo aí, mas realmente a expulsão foi justa. Rafaelzinho, Ô, Lauro, Atlético e Palmeiras.